Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no tema de hoje nós vamos falar sobre 7 romances geniais aqui, 7 romances brilhantes que eu já li aqui na minha vida, né? Na verdade, com certeza já li centenas de romances, certamente mais de 100, né? E fiz uma lista aqui de 7 hoje para a gente poder, né, dialogar a esse respeito aqui, dar umas dicas para vocês também, não só dos livros em si, mas também de obras que você pode usar para conectar, né, com essas obras e pensar junto ali, que é sempre bacana, né? Sempre construindo um diálogo entre literatura e filosofia, que isso é muito que a gente gosta de fazer também aqui, né? E a gente vai seguindo essa sequência aqui dos vídeos também, só para lembrar vocês, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os romances, no próximo falar sobre a independência, né, que é justamente o 7 de setembro, e depois vamos fazer uma lista aqui de vídeos, né, uma sequência, na verdade, de vídeos falando sobre o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, aí, que é esse problema que a gente ainda tem no Brasil e que, enfim, continua aí, né, o risco, né, ainda tem 30 e poucos % de pessoas que acreditam nesse sujeito, quer dizer, então a gente vai tentar aqui fazer né, contribuir de uma maneira ou de outra para que as pessoas tenham acesso aqui, né, a uma reflexão sobre isso para de repente melhorar. Aí a gente, quem sabe, ter um segundo turno entre o Ciro e o Lula, que seria o ideal, né, para a gente poder ter um diálogo efetivo, um debate de projeto, né, e não essa coisa absurda que é o bolsonarismo. Mas enfim, voltando, a gente vai falar hoje sobre os romances, né? Então vamos começar falando primeiramente sobre o que é o romance, né? O que é o romance, de fato? O romance é um tipo de texto que nasce no romantismo, né, justamente, né, o nome já diz, né, e ele tem ligação com a palavra, eu sempre esqueço, latina, né, o romanice, né, que é a língua do romanço, né, e que, né, tem conexão com, né, com o Império Romano, enfim, com a língua, né, na verdade, né, e enfim, e aí daí deriva esse tipo de texto, né, que nasce ali, ou melhor, que se desenvolve de fato nesse período que é o romantismo alemão, ali, o romantismo de maneira geral, tá? Em termos estruturais, né, estrito sensu, o romance é um texto ficcional extenso, ou seja, né, com mais de 79 páginas, tá? Então, essas classificações variam também, tem várias formas aqui de ver isso, mas no geral se classifica o conto como um texto de 1 até 49 páginas, né? A novela de 50 até 79 e a partir de 79 vira romance, tá? E aí não tem limite, né? Você tem histórias de 1.500 páginas, né? Até mais, né? E isso, na verdade, é uma questão, né? Porque hoje em dia, com essa coisa do tamanho de letra, com, né, o espaçamento, enfim, e você pode brincar com, né, coloca uma página com texto, a outra sem, tudo isso vai, né, flexibilizando cada vez mais isso aí, mas o fato é que o texto, né, talvez a melhor característica que hoje a gente possa conectar com o romance é a da extensão mesmo, né? É um texto extenso, tá? E vamos voltar a isso aqui daqui a pouquinho. Mas enfim, para falar da questão histórica, né? Então o primeiro romance, na verdade, o livro que é considerado o primeiro romance moderno de fato, né, é o Dom Quixote, né? Tá aqui, né? Muitos autores consideram o Dom Quixote o primeiro romance da história, né? Então você vê que é um texto extenso, muitas páginas, né? Essa aqui é uma edição de 2 volumes, tá? E ele se enquadra nessa classificação moderna do romance, né, daquilo que se configurou depois do romantismo, e ele é anterior ao romantismo, né? Ele é do século XVI, né? Então, quer dizer, e aí, assim, para falar ainda, né, porque, assim, né, a gente tem também vários tipos, né, de romance, né? Hoje, inclusive, tem uma quantidade gigantesca de subtipos, né? Quer dizer, o romance policial, o romance psicológico, que é o fluxo de consciência também, né? O romance ensaio, né? Que é esse romance filosófico, a gente vai ver também um exemplo aqui hoje, e, enfim, ficção científica, quer dizer, né? Enfim, são múltiplos, e o romance romântico, né? Que é esse mais conhecido do público em geral, né? Agora, é interessante que essa palavra romance, ela muitas vezes ela virou quase que um sinônimo, né? Justamente de relacionamento amoroso, né? Quer dizer, as pessoas estão tendo um romance, né?
E o romance não nasceu dessa maneira, né? Ele nasceu como um texto de extensão, né? E o fato é que virou, e aí esse romance romântico ele virou uma espécie de, vamos dizer assim, né, de clichê, né? Então, quer dizer, mas existem vários tipos de romance, não é só o romance romântico, tá? E para finalizar ainda essas ponderações iniciais, 2 dados aqui. Existe um romance também japonês do século XI, tá? Chamado Genji Monogatari, ou melhor, Monogatari, tá? Da Murasaki Shikibu, tá? Que é justamente traduzindo, chama-se O Conto de Genji. E tem mais de 400 personagens da história, quer dizer, é o primeiro texto de extensão de fato ficcional aí que é considerado na história, tá? Então, muito antes dos europeus, os japoneses já faziam isso, os orientais, né, têm essa característica. Para finalizar ainda essa questão prévia aqui e conceitual, né, nesse trabalho aqui, o Walter Benjamin, o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, ele faz umas ponderações interessantes sobre o que é o romance, né, como que o romance surgiu lá para os primeiros românticos, tá? Nas páginas 105 e 106 tem uma citação muito interessante dele aqui. Esse pedaço ele reflete bem esse tema do romance. E ele diz aqui, né? O primeiro romantismo não apenas classificou em sua teoria da arte o romance como a forma suprema da reflexão na poesia, como também encontrou nele a mais extraordinária confirmação transcendental desta teoria, na medida em que o colocou numa ligação mais ampla e imediata com sua concepção fundamental da ideia da arte. Quer dizer, o romance como essa figura suprema da reflexão, né? E isso é muito interessante, tá? Não só para entender o papel do romance na história, mas também para poder perceber o quanto que o romance hoje, ele, de certa forma, é uma das grandes figuras críticas a essa lógica aí de conexão que muita gente tem hoje em dia, que a gente é o tempo todo empurrado a ter com as coisas, que é uma conexão quase que esfarelada, né? Que a gente passa pelas coisas sempre muito rápido, né? As fake news são um exemplo bem sério disso hoje em dia, né? Quer dizer, as pessoas não fazem pesquisa, não criam conexões ali mais amplas, né? Enfim, nem com as notícias tradicionais, que dirá com as fake news, né? Então, quer dizer, e o romance hoje é uma espécie de figura bastante crítica a isso, né? É uma forma alternativa aí de dizer, ó, olha como é que tem uma alternativa a isso aí, né? Nem tudo no mundo é essa coisa fragmentada ao excesso, né? E você pode ter ali um exercício de extensão e o romance está aí para mostrar isso, né? E vale ainda dizer que, quer dizer, mostrar que também o romance mais importante do século XX, né? Que é o Ulisses, do James Joyce, está aqui, né? Que eu vou começar a ler agora, antes do final do ano, tá? E ainda dizer que o romance, como figura reflexiva, ele tem feito, né, um processo radical aqui de metalinguagem, né? Ou seja, os romances recentes têm feito muito isso, de discutir a própria produção do romance dentro do romance, né? Um dos exemplos é esse romance aqui do Julian Fuchs, escritor brasileiro, tá? O Procura do Romance, que é justamente isso, né? Então, enfim, é isso, né, pessoal? Como prévia, tá? E aí vamos partir para a nossa lista agora aqui dos 7 romances geniais do vídeo de hoje, tá? O primeiro é esse romance chamado Doutor Pasavento, tá? Do Henrique Vilamata, escritor espanhol. Esse romance aqui, ele é do ano de 2005, tá? E ele conta a história de um escritor que é convidado para um evento de literatura em Sevilha, né? O Vilamatas é espanhol, e ele, no meio do caminho, quando ele está indo, ele decide desaparecer, decide não ir e decide desaparecer, né? Ou seja, né, o Vilamatas está ponderando aqui, né, ele está discutindo, né, a partir da lógica ficcional, como é muito de praxe na obra dele, já li vários romances dele aqui, né? É justamente essa coisa da figura do autor, né? Quer dizer, o escritor que desaparece, né? Essa coisa do quanto vale de fato uma obra, né? O nosso papel no universo, essa coisa do quanto nós somos minúsculos em relação, né, ao cosmos e tudo mais, e o quanto que a literatura, enfim, pode representar essa questão, né? E, enfim, aí o Doutor Pasavento, é interessante ele chamar o personagem de doutor, né? Porque ele brinca um pouco com isso também, né? Porque tem essa questão da loucura, enfim, no meio da história. E o personagem, na verdade, o escritor é o grande doutor ali, né? Que é o grande, é o que está realmente de fato numa posição ali de
né, de ensinar de fato o que é a questão para o leitor, né? E aí tem, deixa eu ver mais aqui o que falta, assim, tem uma citaçãozinha aqui bacana, né, na 312, tá? Que diz justamente, ele diz assim, né, não sou mais que um escritor oculto, mas de modo algum sou desses narradores modernos que chegam à cidade sem nome. Não, já houve suficientes literatos que se moveram por lugares de cujo nome nunca quiseram se lembrar. Por mais que não esteja escrevendo aqui um romance, nem me dirija a alguém mais que a mim mesmo. Olha, interessante, o personagem diz, né? Por mais que não esteja escrevendo aqui um romance, dentro do romance, né? Nem me dirija a alguém mais que a mim mesmo, acredito ter a mesma responsabilidade dos que escrevem para serem lidos, né? É o tempo todo ele debatendo essa questão, ele refletindo, né, essa questão da produção da escrita, da leitura, né, enfim, nos romances do Vila Matas, né? E ele escreve muito bem, ele cita vários autores aqui dentro também, é um romance muito bacana, é o primeiro da nossa lista, do autor Pazavento, beleza? E aí vamos para o nosso segundo aqui, né, que é o Ensaio sobre a Lucidez, do mestre José Saramago. Está aqui, né? Ensaio sobre a Lucidez. Se não me engano, de 2004, deixa eu conferir aqui, isso, 2004, exatamente. E ele vai discutir aqui, né, ele vai fazer uma reflexão, na verdade, esse tema, né, ele vai ponderar aqui o tema da cegueira, que na verdade é refletido, né, na coisa do voto em branco, né, eu vou falar um pouco sobre isso. E isso é uma referência ao romance anterior dele, que é o de 1994, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme, inclusive, né? E aí o Saramago aqui, nesse Ensaio sobre a Lucidez, ele constrói a história de um país no qual acontece uma eleição e que a maioria esmagadora, né, da população vota em branco, né, nessa eleição. E aí o país fica sem governo, né? E o país ficando sem governo, né, começa a acontecer um monte de coisa bizarra, né, enfim, né, ele coloca em questão a importância, né, da política, a importância da eleição, a importância da escolha de um candidato, da própria oposição, enfim, né, e o quanto que... Porque aí tem uma ambivalência, né, por um lado ele debocha, de certa forma, daquela maneira elegante dele, né, da burocracia estatal, dos estamentos públicos, etc., aquela coisa muito formal, né, tal dos documentos, etc., mas, por outro lado, ele pondera o quanto que é perigoso, né, você abrir mão da democracia, abrir mão da eleição, abrir mão do processo de escolha ali entre os candidatos, né, porque a gente acaba, né, tem sempre o risco de descambar para uma lógica autoritária, é o que a gente está vendo no Brasil hoje em dia, aí, né, com a ascensão do bolsonarismo, enfim, quer dizer, o risco sempre, a defesa de ditadura, a defesa de golpe, né, e tudo mais. E esse livro do Saramago é muito interessante para poder mostrar bem, né, esse risco, né, o Ensaio sobre a Lucidez. E vale um último detalhe aqui também sobre esse livro, que é falar sobre o título, né, porque Ensaio sobre a Lucidez, que é um contínuo, né, do anterior dele, que é o Ensaio sobre a Cegueira, ele coloca em jogo aqui um tema, né, um termo e uma própria estética aqui que é muito comum na filosofia. E isso exercita, de certa forma, aquilo que o Benjamin viu nos românticos alemães em relação ao romance, que é essa figura da reflexão, né? Porque a figura da reflexão é isso, ela não se, a gente já falou disso em outros vídeos, né? Não se restringe só ao conceito e às figuras da filosofia, mas pode ser feito também através da arte, e o romance do Saramago é um exemplo disso, né? Então, grande mestre português, José Saramago, tá? É o segundo romance de hoje aqui da gente. Beleza, pessoal? Sim, e aí só para citar, né? Ainda em cima dessa questão do ensaio, tem esse livro aqui, que é o Notas de Literatura número 1, do Adorno, no qual ele fala sobre isso no primeiro ensaio, né? Que chama-se justamente o ensaio como forma, tá? Então é um texto muito importante do Adorno também, que dá para dialogar bem ali com o livro do Saramago, tá? Que é o segundo romance da nossa lista aqui de 7. Beleza, pessoal? Então, o terceiro da nossa lista é esse grande romance aqui do mestre Menalton Brás, meu amigo Menalton, um grande abraço para ele aí. Bolero de Ravel, tá? Conta a história de dois irmãos, Laura e Adriano. Os dois acabaram de perder os pais num acidente e estão ali fazendo o luto, né, dessa perda lá. E a Laura é uma moça mais pragmática, né,
mais ali, ela reage mais rápido, né? Ou por outra, ela reage de forma diferente, né? Ela é mais pragmática, e o Adriano mais melancólico, né? É um personagem mais melancólico, uma figura mais melancólica. Então ele tem mais dificuldades ali de aceitar aquilo, ele passa por um momento de sofrimento e tal. E a história, o Menalton constrói bem essa história, fazendo oscilar aí nesses dois comportamentos, o quanto que duas pessoas diferentes refletem e reagem de maneira diferente ao mesmo evento, né? É assim, a vida é assim, né? Por mais que se queira aí classificar as pessoas em categorias, isso é muito, né? Isso não faz o menor sentido, porque cada ser humano é um ser humano diferente, né? E reage de maneira diferente, às vezes, ao mesmo evento, né? E aí, para finalizar também, vale citar o título, né? Porque é Bolero de Ravel por isso, porque o Bolero de Ravel, né? A composição musical lá, é isso, a mescla de uma, né, de uma toada marcial, né, com uma oscilação mais tonal ali, né? Quer dizer, isso o Bolero de Ravel é isso, né? Quer dizer, esse constante espadachim ali entre a lógica marcial e a lógica ondulatória ali da melodia mais, né, mais oblíqua, vamos dizer assim, né? E, enfim, e aí isso, ele figurou, né, a história dele com esse título para poder fazer essa conexão, tá? E aí só uma citaçãozinha rápida aqui também, página 74, né? É justamente quando aparece a expressão Bolero de Ravel dentro do romance, né? E aí o personagem está dizendo, né? Seus braços desceram de meus ombros e suas mãos me protegeram o peito apertando. O primeiro CD que ela me deu foi o Bolero de Ravel, porque eu sempre pedia a ela que tocasse o arranjo para piano de que nós dois gostávamos, né? Então, enfim, nosso terceiro romance de hoje aí é o Bolero de Ravel do Menalton Braff. Beleza, pessoal? E aí, vamos ver para o nosso quarto romance de hoje, que é o Retrato do Artista Quando Jovem, né, do James Joyce, tá? Essa obra foi escrita no ano de 1916 pelo James Joyce, né? E conta a história do Stefan Dedalus, que é o protagonista, né? Que ele é um jovem que ele decide ser poeta, decide se transformar num poeta, e o romance vai contando justamente, né, o retrato do artista quando jovem, é esse amadurecimento dele como poeta, o processo ali de construção da ideia dele sobre o que é a poesia, sobre o que é a arte, e as relações disso com o mundo, né? E ao mesmo tempo ele vai falando sobre os dilemas, porque para ele se transformar num grande poeta, ele precisa se desvencilhar, né, das amarras institucionais, né, que a igreja fica empurrando ali, a própria escola também, né, apesar de ser uma instituição diferente da igreja, a escola também tem vários, né, vários aspectos dogmáticos também, e enfim, todas as instituições sociais de maneira geral, né. E aí o Joyce vai narrando esse processo do Stefan Dedalus, e é o personagem que volta no Ulisses, né, que é o maior romance do século XX, tá? E aí vale citar só como referência aqui dentro, o romance inteiro é brilhante, mas das páginas 211 a 217 você tem um trecho bem interessante aqui no qual no qual tem um debate entre o Dedalus e o Deão, né, que é aquela figura da igreja lá, e é muito interessante porque ele perpassa ali todo o contexto, né, da arte, da história da arte, e vai pensando a sua posição nesse contexto. Tá? Então, enfim, muito bacana esse romance do Joyce, é o nosso quarto aqui da lista de hoje, tá bom? E aí, para finalizar, também vale essa referência aqui cruzada, né, que é esse livro que eu sempre cito, que é o República Mundial das Letras, da Pascale Casanova, porque ela vai refletir aqui a literatura da Irlanda, enfim, o papel do Joyce nesse contexto. Muito importante esse livro aqui, e faz um diálogo bem legal com o livro do Joyce. Tá? O nosso quinto romance é um romance brasileiro, Um Crime Delicado, do Sérgio Santana, escritor carioca, que infelizmente faleceu de Covid, né, há 2 anos. E, enfim, romance genial do Sérgio Santana. É a história do Antônio Martins, né, um crítico de arte que tem uma relação com uma moça chamada Inês, uma moça manca, né? E aí o Sérgio Santana discute aqui essa conexão do artista do crítico com a obra, né?
E aí no meio da história tem um artista plástico chamado Vittorio Brancati, que ele também tem um caso com ela, porque ela é modelo dele, enfim, fica aquela coisa ali. E aí o Antônio Martins é acusado de um crime lá, ele tem que se defender, e, e a história se constrói nesse âmbito, né, da discussão do que até onde a obra é arte, até onde ela passa a ser crítica, né? E o papel da crítica também, quer dizer, o quanto que a crítica pode ser, né, artística também, enfim, o quanto que a arte ela é crítica, o quanto que a crítica é artística, né, e o quanto que essas fronteiras vão se diluindo aí, e a obra ali no meio, né, porque e aí o estatuto do que é a obra, de certa forma também, né, e aí o livro do Sérgio Santana reflete bem essa questão. E a capa é interessante também porque a Companhia das Letras construiu uma capa bem legal aqui, né, usando aqui a figura do Pigmalião, tá? E o Las Meninas do Velázquez aqui no fundo. É muito interessante porque é isso, né? Porque o Velázquez, o Las Meninas é justamente isso, é um quadro que ele pinta a si mesmo pintando o próprio quadro, né? Quer dizer, então é bem isso. E aí o Pigmalião também reflete essa questão da relação, né, amorosa do artista com a obra. E isso é um grande romance, né? Virou filme, inclusive, né? É um filme também bem interessante, que joga muito com o sombreado, né? É um filme muito bacana. E esse é o quinto romance aqui da nossa lista de hoje, tá? E aí vale citar só como referência aqui cruzada também, para vocês conectarem, né, essa novela do Balzac, que chama-se A Obra-Prima Ignorada, que vocês podem ler também aí em conexão, porque, né, discute um pouco isso, que essa relação do artista com a obra, né, enfim, tá? E aqui também tem essa edição da Abril Cultural, né, da Abril Coleções, melhor dizendo, do Velázquez com Las Meninas, né, que justamente aparece ali no quadro refletido. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui, né, vamos ao sexto romance de hoje, que é o Elogio da Mentira, da Patrícia Mello, tá? É um romance de 1998, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, 1998. Isso, 1998. O título, como dá para perceber, né, Elogio da Mentira, é um deslocamento do Elogio da Loucura, né, do Erasmo de Roterdã. Tá? Inclusive a epígrafe do romance da Patrícia Mello é justamente uma frase do Elogio da Loucura do Erasmo, está até aqui, né? Que é: a mente humana é mais suscetível à mentira do que à verdade. Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura. Tá? E a história é a seguinte, né? Tem um escritor chamado José Guber, eu acho, né? O nome dele eu sempre esqueço. É José Guber, isso aí. E ele é um escritor que é um escritor de romances policiais banais ali, né? Nada de muita qualidade. E de repente ele decide escrever livros de autoajuda, né, para ganhar uma grana. E ele começa a escrever livros de autoajuda e começa a ganhar dinheiro com isso, né? E aí ele conhece uma mulher chamada Fúvia Melissa, e ela é criadora de cobras e tal, e os dois planejam um crime, né? E aí a Patrícia Mello vai utilizando várias figuras da história do romance policial para poder ponderar ali, para poder construir mesmo, né, a preparação, planejamento do crime e tudo mais. Tem a ver com as cobras também e tal, né? E até tá aqui na capa, né? Aparece aqui a cobra. E enfim, é isso, né? E ela não gosta de ser classificada como uma escritora de romance policial, porque ela diz que isso aparece só de maneira paródica, na verdade, e é realmente isso, né? Não é um romance policial estrito senso. E, enfim, aí várias figuras aparecem, de Edgar Allan Poe, né, Agatha Christie, Rubem Fonseca, Dostoiévski, enfim, várias figuras famosas desse gênero, mas parodiados, né, e meio que ali como fragmentos dentro da narrativa. Tá? E um outro aspecto importante da obra é que bota em questão aí essa coisa dos romances de autoajuda, das histórias de autoajuda, livros de autoajuda, né, que são essa coisa meio bizarra aí, meio ambivalente, porque por um lado é impossível a gente dar conta do que é bom ou ruim para a vida dos outros, né? Cada um escolhe o que é melhor para si, mas o fato é que como um fenômeno social, né, essa coisa da autoajuda
é quase sempre uma coisa meio, né, pobre de complexidade, né, não tem muita elaboração, enfim, fica muito preso em aspectos banais ali do cotidiano, e as pessoas perdem um tempo, né, do meu ponto de vista, perdem um tempo gigantesco lendo isso, quando podia estar lendo coisas mais interessantes, mais complexas, mais inteligentes, mais ricas, enfim, né. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, rapidamente aqui, para poder pegar uns títulos assim de livros de autoajuda bizarros assim que eu vi, né, num link que eu vou deixar para vocês aqui, da super interessante, tá? E aí olha só os nomes dos livros, né, dos romances de autoajuda. Número 1, Como Assaltar Bancos Sem Violência, do Roderick Knowles. Número 2, olha só, me perdoem aqui as damas que estão, né, assistindo o vídeo. Como Cagar no Mato, é o nome do livro, da Kathleen Mayer. O terceiro é Como Falar com Mortos, um guia prático. Como falar com mortos, né? Um guia prático. Entendeu? O número 4, Como Iniciar o Seu Próprio País. Olha só, um guia, né? Você quer começar o seu país, né? Quer inventar um país, então beleza, tem aqui um livro, tá ensinando a você como que você inventa o seu próprio país. Irving Strauss. E o quinto é A Arte Zen, desculpa aqui de novo as damas, A Arte Zen do Peido, do Rupa Gudvam. É um livro de autoajuda também, quer dizer, ensinando a você como peidar, né? Olha só, então, quer dizer, né? É um negócio que não tem limite, né? Então, enfim. E aí a Patrícia Mello faz uma crítica disso, porque realmente é um negócio assim, né? Bizarro, porque as pessoas perdem um tempo gigantesco com isso, tá? Mas enfim, o romance é muito bacana, muito inteligente, né? O Elogio da Mentira é o nosso 6º romance da lista aqui, tá? E aí vamos fechar aqui, né? Falta um só, que é o nosso 7º romance, que é o Leite Derramado, tá? Do Chico Buarque. Tá, pessoal? Então, o Leite Derramado é o seguinte, é a história, né? Um monólogo interior, né? Aquela coisa do fluxo de consciência mesmo, né? De um senhor chamado Eulálio, e ele está internado, né? E ele começa a contar a vida dele, as memórias da vida dele para a filha e para os enfermeiros, para as enfermeiras e tal, né? E aí, esse processo dele de contar a memória, ele mistura, né, as histórias da vida dele pessoal com as histórias da história do Brasil mesmo, né? Inclusive porque ele é de uma família tradicional, né? E aí ele tem figuras na família que são, né, são antepassados portugueses, né? E figuras também do Brasil colônia, do Brasil império, enfim, ele passa por todos esses, né, todos esses períodos históricos do Brasil. E aí ele também vai contando histórias da vida pessoal, né, o caso dele, eu esqueci o nome da menina agora, da namorada dele, mas, enfim, aí ele passa por várias figuras também da cultura carioca, né, e tal, enfim, e da própria história do Brasil, né, que é os indígenas, né, a coisa do racismo também, o samba, né, tem uma cena em que o protagonista tem uma relação sexual com a namorada dentro de uma igreja, né, com a menina lá dentro de uma igreja. Então, quer dizer, misturando essas coisas todas, né, que é um pouco isso, né, essa mistura entre, né, o pecado e a religião e tal, que é muito comum no Rio de Janeiro e no Brasil de maneira geral, né. E aí, vamos ver se falta eu falar alguma coisa aqui, né? Sim, e aí, né, chega também no final o tataraneto dele, é um garotão carioca, então quer dizer, ele passa pela família inteira e ao mesmo tempo chega lá, né, vai falando também de eventos da história do Brasil, né? O livro é muito bacana. E um outro detalhe, né, para finalizar aqui a fala sobre esse livro, como ele é um fluxo de consciência, o Chico constrói essa história de maneira brilhante, porque a narrativa vai acontecendo sem parágrafos, né, uma sequência de texto ali sem cortes, né? Cada capítulo é assim, é um parágrafo só, né, até o final. É como funciona a mente da gente mesmo, né? Então, enfim, o Leite Derramado o que falta falar? Não, é isso aí. E aí é isso, né? Só para finalizar, ele mescla, na verdade, o individual com o coletivo, com o social, né? Que é isso que eu já falei no início aqui, a história, né, as aventuras e desventuras pessoais ali do personagem com, né, os fatos históricos do Brasil e tudo mais. E o quanto que esses fatos históricos também fazem parte da nossa identidade também, de certa forma, né? Então, o Leite Derramado é o nosso 7º romance de hoje, tá? Uma dica bacana para vocês aí. E a gente finaliza aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a questão da independência, tá?
E vamos falar e também fazer essa sequência de vídeos sobre o bolsonarismo, também para contribuir com as reflexões da eleição. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta aqui, compartilhe e a gente se fala no próximo vídeo. Beleza? Grande abraço, até lá e fui!